Levítico, capítulo 1, os versículos de número 1 até ao de número 17. Presta atenção. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar para o lado norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do corpo, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-ás pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Bondoso Deus, aplica os ensinos da Tua palavra à nossa mente, nosso coração, nossa alma, todo o nosso ser nesse instante. Tem compaixão de nós, conforme foi dito na oração que encerrou o momento congregacional dos cânticos. Tanto aqueles que ouvem como aquele que prega são imperfeitos e são incapazes de entender plenamente a palavra santa. Por isso, traz luz sobre a mente do pregador e sobre a mente dos ouvintes. Assim nós oramos, ó Deus, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós estamos diante de um livro difícil de ser lido.
A maioria dos crentes começam a ler as Escrituras e quando chegam em Levítico, isso quando chega em Êxodo. E quando o Êxodo começa a descrever o tabernáculo, muita gente já pula ali, fora da leitura da Bíblia. Mas aqueles que vencem o Êxodo e chegam no livro de Levítico, encontram muitas dificuldades. De narrativas, nós temos 3 textos que são bem conhecidos. O primeiro deles é o capítulo 8. De repente foi o texto que você, ao folhear as Escrituras, percebeu que era o texto que você conhecia bem, que você já ouviu pregação. Ele fala da consagração de Arão e de seus filhos ao sacerdócio. Da tribo de Levi, a família de Arão foi separada para o sacerdócio. Depois, o capítulo 10, que eu creio que a maioria de vocês encontrou e disse: é claro que eu conheço esse texto, e é claro que a igreja toda conhece também. Porque, meus irmãos, se você não leu sobre a morte de Nadab e Abiú, então tem uma coisa muito estranha acontecendo com você. Porque é o texto mais conhecido do livro de Levítico. Eu tenho certeza que todos os pastores que passaram por essa igreja pregaram um dia esse texto. E eu preguei esse texto no ano passado para os irmãos. É o texto mais conhecido de Levítico. E no capítulo 24, a história do filho da Selomite. Talvez nem todos vocês se lembrem daquela história. Então são 3 das narrativas, das histórias mais conhecidas do livro de Levítico. Sendo que a história de Nadab e Abiú é a mais conhecida de todos. Talvez o capítulo 1 não seja tão conhecimento seu. Talvez você não tenha ouvido mensagem nesse capítulo 1. Eu confesso a você sinceramente que até o dia de hoje que eu estou pregando esse texto para vocês, eu nunca tinha ouvido uma mensagem em Levítico capítulo 1. É claro que alguém já pregou, é lógico que sim. Mas eu nunca ouvi uma pregação no capítulo 1 desse livro. Eu digo a vocês que nós encerramos semana passada o livro de Êxodo, e o capítulo 40 é extraordinário. Ele encerra com a conclusão do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era um templo móvel, que poderia ser levado por toda a caminhada até chegar à terra prometida. Seria então o tabernáculo, o local para o povo adorar a Deus, enquanto caminhava para a terra prometida. Durante 40 anos, de tempos em tempos, o povo parava, o tabernáculo era montado e o povo adorava a Deus. Porventura, eu e você também não estamos caminhando para a terra prometida? Não estamos caminhando para Sião? Eis que o bondoso Deus, há 84 anos passados, organizou essa igreja para que eu e você, durante a nossa jornada aqui, pudéssemos adorar a Deus com as nossas orações, com os nossos cânticos, com a participação nos sacramentos e com a pregação da palavra de Deus. Tomara, irmãos, que todos nós estejamos aproveitando bem esse privilégio que Deus concedeu. Talvez ao longo desses 84 anos, alguns irmãos e irmãs não souberam aproveitar. Talvez nos dias de hoje, irmãos e irmãs não saibam aproveitar o privilégio que Deus nos concede. Enquanto caminhamos aqui para a terra prometida, todo domingo nós temos um compromisso. E esse compromisso é aqui nesse lugar. Atentos aqui a mim, para que a palavra fique bem fixa na mente e no coração de vocês, para que vocês não sejam distraídos na atenção. Então, ao longo de 84 anos, a palavra tem sido pregada com esse objetivo, de nós aprendermos, apesar da imperfeição do pregador e da imperfeição de vocês,
Deus tem nos ensinado e tem nos alimentado ao longo desses 84 anos. O livro de Levítico, ele ensinaria ao povo como essa adoração deveria acontecer. Os levitas tinham uma missão. Eles foram incumbidos das leis relativas aos sacrifícios e ofertas, manjares e bebidas, abluções e diversas outras coisas relacionadas ao culto do Antigo Testamento. Leva esse nome porque Levítico contém as leis e as práticas do sacerdócio que foi exercido pela tribo de Levi. Então, por isso, leva esse nome. Meus irmãos e irmãs, vocês conseguem perceber quão importante esse livro é para as nossas vidas na noite de hoje? Essa noite em que há uma festa espiritual, essa noite que nós comemoramos o cuidado de Deus de 84 anos de organização dessa igreja. A adoração, ela não é conforme o nosso gosto, mas a adoração é conforme a vontade de Deus. O culto não é para fazer rir, né, Cícero? E também não é para fazer chorar. De repente eu vou rir em situações do culto que me provoquem alegria. De repente eu vou chorar em situações do culto que me provoquem o choro. No culto, eu não tenho que me sentir bem. A Eucilane não veio ao culto para se sentir bem. Ela veio ao culto para adorar a Deus. Na verdade, né, Carol, algumas vezes nós temos que sentir mal, não é mesmo? Sentir muito mal, para que uma transformação possa acontecer em nossa vida. Não foi assim com o filho pródigo? Quando estava no fundo do poço, quando ele estava realmente mal, que ele se lembrou do pai bondoso que ele havia abandonado, que ele havia deixado para trás. Então, de repente, é preciso que nós venhamos a sentir muito mal, para nós sairmos aqui transformados. Nós, presbiterianos, e todos aqueles que pregam e vivem a palavra, nós temos sido taxados de duros, porque nós dizemos em bom som que não há espaço para inovações no culto cristão, e nós falamos isso abertamente. Nós não escondemos o que pensamos. Paredes pretas, luzes vermelhas e piscantes, ministérios de dança, não! A casa de Deus não é boate. A casa de Deus é lugar de adoração. E quem determina a adoração não é o pastor. O pastor é responsável pela liturgia do culto. Os textos que serão lidos, as músicas que serão cantadas, para que possam observar e perceber se porventura há alguma discrepância, mas o pastor está comprometido com a Escritura somente. Então quem determina a adoração é aquele que vai ser adorado, é Deus. Nós, adoradores, cabe a nós apenas obedecermos às ordens que nos foram dadas pelo próprio Deus, falando por meio da sua palavra. Então, meus irmãos, a pergunta é introdutória para nós: do que trata o livro de Levítico? O livro de Levítico, ele trata de substituição. O livro de Levítico trata de mediação. Eu gostaria que vocês pensassem comigo sobre o constrangimento que deve ser alguém ser barrado em uma situação da presença de alguma celebridade. Imaginemos alguma celebridade em nossa cidade e o constrangimento de alguém tentando aproximar-se dessa celebridade, de ser barrado por alguém. Se há uma celebridade política, ou algum cantor, ou algum artista, para que você se aproxime, se realmente é celebridade,
se realmente é alguém de renome, né, nacional e até internacional, será feita uma triagem. Você não vai chegar com o seu sorriso e vai chegar lá já abraçando aquela celebridade. Vai ser feita uma triagem. Se é celebridade de fato, há seguranças. E sem a mediação de um assessor, com certeza, você vai passar pelo constrangimento de ser barrado. Então, Viviane, se precisamos de um mediador para causas humanas, a fim de nos aproximarmos de pessoas com poderes tão limitados, porque as celebridades políticas, cantores e artistas, eles não são poderosos assim. Os seus poderes são limitados. Eles têm o poder de influenciar aqueles que gostam da sua arte, da sua política. Aqueles que não gostam, eles não têm poder para influenciar. A pergunta então é, a segunda pergunta: e com alguém que tem toda a autoridade? Jesus disse: todo o poder me foi dado, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Meus irmãos, há um constrangimento para que naturalmente a Portolina possa aproximar-se de Deus. O nome desse constrangimento, meus irmãos e irmãs, é pecado. Nós todos estamos sob o poder desse constrangimento. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele é claro em dizer que há um empecilho chamado pecado. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós voltamos os olhos para as escrituras de Gênesis, nós encontramos o livro de Éden, nós encontramos o cenário do Éden, aquele paraíso, aquele jardim das maiores delícias que a humanidade um dia pôde experimentar, cercado por dois querubins que impediam o acesso à árvore da vida, porque Adão e Eva haviam pecado. E aí, se porventura eles comessem daquele fruto, nós, seus descendentes, seríamos perdidos eternamente, porque nós não poderíamos morrer. Então não poderia haver remissão a nosso favor. Há uma separação. Como vencer essa separação? É a terceira pergunta introdutória. E meus irmãos, não há outra maneira de vencer a separação, de vencer a barreira, de vencer o constrangimento criado pelo pecado, a não ser a graça de Deus. E a graça, né, Alice? Ela não se manifestou exclusivamente no Novo Testamento. Já havia a incidência da graça no Antigo Testamento. E nós vemos isso ali no Antigo Testamento. A graça se manifestou por intermédio do sacrifício de animais. Por meio do sacrifício de um animal, o homem era conduzido à presença de Deus. Então, o que significa isso? Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ou é o meu sangue, ou o sangue do substituto. E aí, Isabela, se for o seu sangue, você está perdido. Se for o seu sangue, Olinda, você está perdido. Se for o seu sangue, André, você está perdido. Se for o meu sangue, eu estou eternamente perdido. Então é o sangue do substituto. O livro de Levítico, ele trata da trajetória do sangue. Esse livro fala sobre o caminho do sangue. Sem sangue, ninguém poderá ser justificado diante de Deus por causa dos seus pecados. Eu tenho dificuldades, presbítero José Luiz, com esse livro. É muito sangue. Mas sem sangue, nós não vamos nos aproximar de Deus. E então esse texto tão precioso e tão complexo nos traz alguns ensinos, nos falam de algumas coisas importantes. E a primeira coisa que esse texto nos fala é sobre o chamado de Deus.
Olha o versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés. Vamos falar juntos, irmãos? Chamou o Senhor a Moisés. Deus chamou a Moisés, mas não foi para que Moisés se aproximasse, mas para que Moisés se ocupasse e prestasse atenção àquilo que seria dito. E Deus, meus irmãos, falou com uma voz totalmente diferente dessa que eu falo a vocês nesse instante. Os críticos judeus, ao estudarem a palavra que nós traduzimos aqui por chamou, eles dizem que esse vocábulo, ele expressa que Deus falou em voz mansa e delicada. Meus irmãos, a lei moral foi transmitida com voz mansa? A lei moral foi transmitida com voz delicada? A lei moral foi transmitida com terror, a partir de uma montanha que ardia em fogo, em meio a trovões e relâmpagos, no Monte Sinai. Mas a lei, que seria o remédio, para que o homem pudesse aproximar-se de Deus, uma lei de sacrifícios, essa lei foi transmitida com mais delicadeza, a partir de um propiciatório. É a graça do Evangelho, o Deus Todo-Poderoso chamando ao arrependimento a sua criatura, chamando ao arrependimento a mim e a você. Então, meus irmãos queridos, assim como Deus chamou Moisés para ouvir atentamente e se ocupar com a sua palavra, Deus está nos chamando essa noite para darmos atenção ao que nos diz por meio das Escrituras. O chamado de Deus não é apenas para o encontro, mas para a transformação de vida. Porque tem gente que toda noite de domingo se reúne para o encontro com os irmãos e com Deus, mas não tem a vida transformada, do jeito que entra, sai, e muitas vezes entra vazio e sai oco. Então Moisés ouviu a voz de Deus e recebeu instruções para o povo. Da mesma maneira, somos chamados a ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua vontade. O Evangelho da graça nos alcança com amor e nos convida ao arrependimento. Mas, santo, não será com trovões e relâmpagos, mas com a suavidade da voz de Jesus que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A pergunta é: temos prestado atenção ao chamado de Deus? Ou temos sido distraídos por outras vozes? O Senhor nos chama hoje a um compromisso mais profundo. Mas se você não estiver atento a mim e a palavra que está sendo pregada, porque é a palavra de Deus, como você poderá responder prontamente ao chamado de Deus, da maneira como Moisés respondera naquele dia? Responderemos como Moisés, atentos e prontos para obedecer a Deus esta noite? A segunda consideração que nós fazemos nesse texto é o holocausto. Holocausto é uma palavra pesada, né, gente? Holocausto é uma palavra pesada. Holocausto traz à mente de todos nós o terror sofrido pelos judeus. A maneira cruel que eles foram barbarizados, que eles foram mortos, assassinados. O maior genocídio do século XX. A palavra holocausto é uma palavra muito forte. Eu quero que você pense comigo duas coisas. Primeiro, o holocausto é a forma mais antiga de sacrifício. E nós encontramos o holocausto antes de encontrarmos o capítulo 1 de Levítico. Então, se você alega que Levítico é pesado para você ler, porque tem muito sangue,
eu acho que você está pulando algumas porções da Bíblia. Porque este sangue do holocausto, ele é percebido, por exemplo, no capítulo 8 de Gênesis, né? Quando Noé sacrificou animais, vocês lembram? Os pares de animais limpos eram em maior quantidade do que os animais imundos, estudamos isso algumas semanas atrás. Para quê? Para que pudessem ser oferecidos como sacrifício a Deus, como oferta voluntária de gratidão, porque Deus tinha poupado a Noé e sua família. O sangue foi derramado, o sangue que representava Noé e sua casa, que foram poupados da morte do dilúvio. A graça de Deus se manifestou. Animais foram sacrificados, substituindo Noé e sua família. Toda aquela geração morreu. Noé e sua família foram poupados por Deus. Foram poupados, mas animais tiveram seu sangue derramado e foram substitutos de Noé e sua família. É claro que todos vocês também já leram a história de Abraão no Monte Moriá com o seu filho Isaque, quando ele é convidado por Deus a sacrificar o filho, e um anjo bradou do céu, e o cordeiro, preso pelos chifres, foi sacrificado no lugar de Isaque. Também, acerca do holocausto, nós temos aqui textos bíblicos mais antigos que o Levítico. Ao ler esse texto com bastante cuidado, fica evidente algo para nós aqui. No dia de ontem, nas minhas visitas, eu estava na casa do nosso irmão, seu Walter, e da dona Naísa. E eu li esse texto. Ao encerrar o texto, seu Walter imediatamente apontou que haviam 3 situações acontecendo no texto. Imediatamente. Ó, pastor, gato, cordeiro, imediatamente. É perceptível, meus irmãos, se nós lemos o texto com muito cuidado. Vocês percebem? Está falando de holocausto em 3 situações. Então nós percebemos com clareza do versículo 1 ao 9, do versículo 10 ao 13, e depois está repetindo novamente do versículo 14 até o de número 17. O que significa isso? Meus irmãos, significa o seguinte: o homem rico levava do seu rebanho um boi. O homem de classe média, com menos recursos, ele levava do seu rebanho um cordeiro. E aquele que era pobre, que não tinha recurso, ele levava um pombinho, uma pomba, uma rola, ou pombinhos, que muitas vezes ele achava no campo, ele capturava no campo. E então ele levava para o sacrifício. Significa que todos somos chamados à adoração: o branco, o preto, o pobre, o rico, o homem, a mulher, o jovem, o velho, o adolescente, a criança. Será que você e eu temos entendido o nosso chamado? Um chamado para adoração. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No dia de apresentar a Deus os talentos que Ele te deu, o que você vai apresentar a Ele? Com tristeza, muita gente vai apresentar as mãos sujas de areia, de terra. Sabe qual terra? Aquela terra que abriu um buraco e escondeu o talento lá dentro, por preguiça de trabalhar para Deus. E por fim, meus irmãos, esse texto é tão precioso. Ele mostra uma oferta perfeita para ser oferecida no lugar perfeito e de forma perfeita. Uma oferta perfeita para ser oferecida no lugar perfeito e de forma perfeita. Olha o versículo número 3. Olha o versículo número 3. Se a sua oferta for um holocausto de gado, trará macho sem defeito. Vai repetir-se novamente essa proposição na segunda etapa do cordeiro. Macho sem defeito.
Se ele tem defeito, ele não pode morrer por você, mano. Sabe por quê? Porque você é cheio de defeito. Ele não pode morrer pelo Roberto, porque o Roberto é cheio de defeito. Ele não pode morrer pelo seu Arthur, o seu Arthur é cheio de defeito. Ele não pode morrer por mim, eu sou cheio de defeito. Nós, os ofertantes, meus irmãos, temos defeitos. E a Bíblia diz que Deus não nos fez com defeito, Ele nos fez reto. Mas nós nos envolvemos em muita confusão, nós nos envolvemos com o pecado. Então o imperfeito precisa apresentar o perfeito para que ele possa ser aceito. Então revela para nós a necessidade de oferecer o melhor para Deus, com o objetivo, meus irmãos, de nós nos tornarmos o melhor para Deus. Então, Cícero, oferece o melhor, meu filho, para você ser o melhor para Deus. Esse sacrifício era queimado totalmente, era uma entrega completa. Meus irmãos, muitas vezes a nossa adoração não é completa, a nossa entrega não é completa. Algumas coisas estão ainda nos segurando para nós sermos o adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Olha o versículo 3 ainda, a riqueza desse versículo. A porta da tenda da congregação, achou aí? A porta da tenda da congregação. Na tenda da congregação, e não cada um em sua tenda. Nós falamos, eu introduzi isso semana passada. E essa semana, quando eu estava escrevendo, imediatamente Deus me mostrou. Nós introduzimos esse tema semana passada. Nós adoramos a Deus na coletividade, junto dos irmãos. A comunhão é fator importante para o fortalecimento da fé. O enfraquecimento da fé começa quando o crente para de ter tempo de estar no templo junto dos demais irmãos e começa a ficar em casa no dia de culto. Se não está doente, se não está com as duas pernas quebradas, se não está no leito de enfermidade, se não está dentro de um caixão, o que é que o crente está fazendo em casa no domingo à noite? Meus irmãos, depois de um tempo, aquele que despreza o templo, que o salmista fala que encontrou nos altares de Deus lugar da sua habitação, que um dia nos atos o Senhor é melhor do que 1000 outros dias, depois que se começa a pegar o gostinho de não estar no templo, daqui a pouco começa a aparecer ocasião para fazer coisas na hora do culto, porque a consciência começa a ficar pesada. Aí o diabo vai orientar, para a sua consciência não ficar pesada, você vai sair com os amigos, você vai fazer um passeio, você vai inventar alguma coisa para você fazer, e isso vai enfraquecer a sua fé. É claro que nem todo domingo nós temos condições de estar no templo. É possível que aconteça alguma situação. Eu estou falando daqueles que não se fazem presentes e não têm diante de Deus uma justificativa que seja razoável. É como de forma simples e muito sábia, alguém disse há muito tempo atrás, ninguém sabe quem é o autor, mas todos vocês já ouviram, a comunhão dos irmãos é como uma fogueira. Os membros são os pedaços de madeira, de pau naquela fogueira, os tições. Se você tira um tição, ele se apagará rapidamente. Então eu digo a você, tem muita gente que está fria espiritualmente, porque não quer viver em comunhão. Não é porque brigou com A, B, C, não. É porque está faltando comunhão com Deus. Então é preciso acordar, meu irmão e minha irmã. Será o exercício da comunhão. Sair da sua tenda, da sua casa, para a tenda de Deus, para a casa de Deus, que vai fortalecer a sua fé. E não adianta você querer dizer o contrário, porque a Bíblia vai desmentir você todas as vezes. A Bíblia fala
não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Quanto mais quando vemos que o dia se aproxima, e se aproxima o dia do Senhor, e todos nós temos percebido isso. Também, meus irmãos, nesse mesmo versículo 3, essa expressão, Viviane, a porta da tenda da congregação, o que significa isso aqui? Que o ofertante, ele não entrava no tabernáculo. A oferta era recebida pelo sacerdote à porta da tenda da congregação. Ah, mas então o culto era muito passivo, o culto era muito frio. Alguns dizem que o culto presbiteriano é frio. Meus irmãos, não nos enganemos. O adorador não era passivo. Você não foi passivo essa noite? O adorador não adentrava a porta da tenda da congregação, mas ele saía da sua tenda para entregar o animal à porta da tenda da congregação. Ele se encontrava com o sacerdote, e de acordo com a tradição dos judeus, não é só isso não. Enquanto ele carregava o animal para o sacrifício, à porta da tenda da congregação, para entregar para o sacerdote, ele declarava o seu pecado. E sabe de uma coisa? O pecado dele tinha nome. O adorador, ele ia chegando, se aproximando à porta da tenda da congregação, e ele falava assim: eu cobicei os bens do meu próximo, eu adorei o ídolo. Ele começava a confessar que ele tinha cometido pecados diante do sacerdote, pecados que ele tinha cometido contra Deus. E o sacerdote não ficava passivo também não. O sacerdote respondia: fique em paz, a sua oferta, Valdinei, será recebida. Então, meus irmãos, toda a nossa existência nesse momento está diante do Senhor. Que tal nós apresentarmos a Deus o pecado pelo mundo? Se o pecado de alguns é preguiça, diga a Deus: Senhor, eu sou preguiçoso. Se o pecado de alguns é negligência, é não levar Deus a sério, diz: Senhor, eu não levo o Senhor a sério. Se o pecado de alguém é falta de ler Bíblia, diz: Senhor, eu sou analfabeto de Bíblia. Eu não quero conhecer, eu não tenho lido a Bíblia, e nem me preocupo em colocar algum aplicativo para eu ouvir, se eu tenho dificuldade de ler. Se o pecado de alguém é falta de oração, fala com Deus: Senhor, o meu pecado é que Jesus tinha prazer na oração, e eu só oro quando a coisa fica ruim para mim. Se porventura o pecado é não usar os dons e talentos para a glória de Deus, e sim para o mundo, diz para Deus: Senhor, o que Jesus conquistou na cruz, subiu aos céus e deu dons aos homens, eu não mereço, porque todo dia eu abro um buraco na terra e escondo, as minhas mãos estão sujas até agora. Meus irmãos, não vamos permitir a nós mesmos chegarmos para Deus como quando alguém se aproxima de nós a fim de se desculpar de algum erro cometido e diz assim: me perdoa qualquer coisa. Já aconteceu isso com você, Isabel? Daniel, já aconteceu isso com você, meu filho? Me perdoa qualquer coisa. Né, presbítero Juninho? Me desculpa qualquer coisa. Opa, não vem com essa. Eu não perdoo. Eu não vou desculpar qualquer coisa. Se você vier a mim, ou se eu for a você, o pecado tem nome. Não é qualquer coisa. Eu não desculpo e você não pode desculpar qualquer coisa. Tem que falar o que foi que errou. Tem que exigir do outro. Não, você qualquer coisa não. O que é que você errou comigo? Vamos lá. Vamos abrir o jogo. E então resolver o problema. Da mesma forma com Deus, será que nós vamos aproximar de Deus? Senhor, me perdoa qualquer coisa. Ou pior ainda, horrível, me perdoa as multidões de pecados. Nem crente é. Multidão de pecados, crente nenhum tem multidão de pecados. Então com Deus não pode ser me perdoe qualquer coisa, me desculpa qualquer coisa. Nós precisamos verbalizar o pecado, assim como aquele que se aproximava do sacerdote ia confessando, né? Eu cobicei, eu idolatrei, eu roubei.
Eu quero encerrar com algumas considerações muito importantes desse texto. Esse texto é muito rico. O culto é extremamente complexo. O culto hoje é bem mais simples. Então tinha que levar a oferta, era um animalzinho, tinha todo esse ritual. O sacerdote tinha uma trabalheira. Trabalho que nós pregadores temos, e eu não sou sacerdote, porque nós somos um reino de sacerdotes e sacerdotisas, né? Nós somos sacerdócio real, sacerdócio dos crentes, né? O trabalho do pregador é o trabalho de se esmerar o melhor possível para que a mensagem chegue clara e com unção. O trabalho do sacerdote pega o animal, degola o animal, derrama sangue, corta um pedaço de lado, corta um pedaço do outro, lava aqui, coloca no fogo, joga fogo em cima. Gente, o culto era muito complicado. Então tem detalhes aqui. Numa outra ocasião, Deus vai nos conceder a graça, vamos pregar mais detalhadamente dentro desses detalhes, né? Mas o culto é muito mais simples, né, dona Gradinha? Que culto gostoso, né? Orações foram feitas, os irmãos se cumprimentaram, canções foram cantadas, palavra foi lida, palavra foi pregada, e daqui a pouco Deus nos despede com a sua bênção. Então que culto simples, que culto gostoso. Então, meus irmãos, primeiro, atenda ao chamado de Deus com atenção e reverência. Assim como Moisés foi chamado para ouvir e para se ocupar da palavra do Senhor, Deus continua chamando o seu povo para comunhão e obediência. Então nós precisamos estar atentos à voz de Deus e prontos para respondermos ao chamado, não com distração. Atento, ligado, coração disposto para ouvir e ter condições de obedecer. Segunda consideração: aproxime-se de Deus pelo caminho do sangue. Aproxime-se de Deus pelo caminho do sangue. O pecado nos separa de Deus e apenas o sangue derramado pode trazer reconciliação. Então o Antigo Testamento era um sacrifício de animais. O Novo Testamento é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue foi derramado de uma vez por todas. Não há outro caminho para Deus a não ser o sacrifício de Jesus. Aí vem uma pergunta: temos confiado plenamente nesse sacrifício? Ou ainda tentamos nos aproximar de Deus por nossos próprios méritos? Terceira consideração: a adoração verdadeira exige obediência e santidade. O culto não é sobre as preferências da Kézia. O culto não é sobre as preferências da Eliane Taranto. O culto não é sobre as preferências do diácono Dúcio. A adoração é conforme a determinação de Deus. Não tem que ter inovação, porque elas vão desvirtuar o propósito do culto. Então nós devemos avaliar como temos nos apresentado diante de Deus. Um coração sincero, reverente, ou conforme os nossos próprios desejos? Eu vim para ouvir uma palavra essa noite, ou eu vim para ouvir a palavra de Deus, seja ela a que for para a minha vida? Quarta consideração: a comunhão com a igreja é essencial para a vida cristã. Assim como o sacrifício era apresentado à porta da tenda da congregação e não na tenda do próprio ofertante, o próprio adorador, a adoração e comunhão não podem ser negligenciadas. O afastamento do povo de Deus leva ao enfraquecimento espiritual. Meu irmão, minha irmã, não deixe de lado a comunhão, não deixe de lado o seu compromisso com a igreja. Isso é mais importante do que você pensa. E a última consideração: confessemos nossos pecados de forma clara e verdadeira. Então, assim como o adorador no Antigo Testamento declarava os pecados diante do sacerdote, vamos confessar os nossos pecados diretamente a Deus, sem justificativa vaga. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador. Ah, Senhor, eu pequei, mas quem
Paremos de nos justificar nos erros dos outros, porque Deus espera de mim e de você confissão sincera e específica, porque senão nós não vamos receber perdão e restauração. Todo esse sangue, e aqui fala algo muito estranho: oferta de aroma agradável ao Senhor. Quem disse para você que isso aqui era churrasco? Carne queimada não é churrasco. Carne queimada não tem cheiro bom. Churrasco tem cheiro gostoso, carne queimada não. A carne era queimada. Esse é o aroma que agrada a Deus. Nós estamos dispostos a isso essa noite, meus irmãos, a nos entregarmos totalmente para o serviço do nosso Deus, ainda que doa em nós, ainda que nós tenhamos que ter algum prejuízo para a glória do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua também. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ao longo desses 84 anos de igreja organizada, a tua bênção tem estado presente em meio ao teu povo. E nós temos aprendido pelas Escrituras que os sacrifícios que são apresentados a nós do Antigo Testamento apontavam para algo muito maior. Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque não há necessidade de todo aquele ritual do holocausto e dos demais sacrifícios, pois aqueles que estão verdadeiramente em Cristo foram feitas nova criatura. As coisas elas passaram, tudo se fez novo. Opera, Deus, esse milagre todos os dias em nossa vida. Assim eu oro no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidá-los a ficar em pé. E quero convidar você a pensar com bastante cuidado acerca do holocausto. Entrega total. Deus espera uma entrega total. Obrigado, Senhor. Despeça-nos agora em paz dos nossos lares, dos nossos afazeres, jamais esquecendo quem somos, de quem somos e para onde vamos. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja com vocês, irmãos e irmãs, e com todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Pode sentar.